Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado porque você está aí e Deus vai falar com você. Você está passando por um momento de dor, de sofrimento. Olha, Deus tem uma resposta para muitas das suas perguntas, sabia? E eu quero falar sobre isso na palavra de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versos de 12 a 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. A lepra, especialmente nessa época, era uma doença que colocava um muro entre o enfermo e o resto do mundo. As pessoas leprosas eram obrigadas a viver distante da sociedade pura, distante daqueles que estavam, entre aspas, sadios. A lepra nessa época, ela era mais do que uma doença, ela era uma espécie de atestado de impureza, inclusive espiritual. Acreditava-se que a lepra era, como algumas outras doenças, um castigo de Deus, um juízo de Deus sobre a vida de uma pessoa impura. Portanto, o leproso ele se obrigava a viver num lugar onde havia somente pessoas como ele também, outros leprosos. Ele tinha que viver distante da sua família, dos seus amigos. Ele não podia nem pensar em se aproximar do templo, por exemplo, que era o lugar onde se cultuava a Deus. Então, literalmente nessa época, a lepra colocava essa pessoa distante de Deus e da sua família. Agora, se por um lado a lepra colocava um muro entre o enfermo e o resto do mundo, a lepra também derrubava todo tipo de orgulho que alguém pudesse ter e o colocava numa condição humilhante e, forçadamente, essa pessoa iria experimentar a humildade. Talvez seja isso que fez com que aquele leproso, ao se aproximar de Jesus, ele rapidamente prostrou-se com o rosto em terra. Não era muito comum esse tipo de atitude nessa época. As pessoas, especialmente os religiosos dessa época, elas sempre tinham o nariz empinado, andavam como que seres intocáveis, pessoas de respeito, de renome, com uma certa postura, uma certa posição na sociedade. Então, para poder alguém chegar diante de Jesus e prostrar-se com o rosto em terra, realmente era preciso que essa pessoa tivesse passado por um processo de humildade, de humilhação. Porque para nós hoje, Jesus é o Todo-Poderoso Senhor e Salvador, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas para as pessoas daquela época, Jesus era tido entre alguns como simplesmente um profeta, mais um profeta ou mais um bom homem de Deus. Isso para aqueles que o admiravam, porque para alguns dos religiosos, Jesus era tido como um charlatão, ou no máximo um milagreiro, alguém que operava sinais. Não era diferente de um mágico que fazia truques. Então, era comum as pessoas se prostrarem diante do sumo sacerdote, aquele que tinha a incumbência de apresentar o povo a Deus por meio do sacrifício lá no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. As pessoas também se prostravam diante de uma autoridade romana, como por exemplo César. Mas jamais
diante de um nazareno que havia nascido numa manjedoura, filho de José e Maria. Mas é interessante que aquele leproso se prostra diante de Jesus. Talvez seja a lepra que fez com que todo o orgulho desaparecesse e que aquele homem se colocasse numa condição de humilde e então rogasse a Jesus que lhe purificasse. E é interessante que Jesus rapidamente tocou nele, tocou na impureza, com o fim de lhe restaurar a vida. E aqui a gente olha o ato de Jesus e a gente percebe a personalidade de um Deus que não se alegra com o sofrimento, que não se alegra com a dor humana, que não se alegra com a humilhação humana. Diante de Jesus nós observamos que Ele, o Deus encarnado, Ele tem prazer em poder restaurar a vida, em poder devolver a honra, em poder reingressar essa pessoa na sociedade. Esse é o prazer de Deus. Então, quando você entra numa situação de sofrimento, ou para você que está passando por um sofrimento, talvez você ouça uma voz do inimigo de Deus tentando convencer você que foi Deus que te colocou esse sofrimento e que Deus se alegra ao ver você sofrendo. Mas essa voz, saiba, essa voz não é a voz de Deus, é a voz do inimigo de Deus, porque o Deus da Bíblia não se alegra com o sofrimento humano. O Deus da Bíblia não se alegra ao ver os seus filhos e filhas humilhados, fracassados, prostrados. O Deus da Bíblia se alegra em poder restaurar as vidas, em libertar, em trazer ânimo, em te levantar e lhe devolver a honra, lhe devolver a capacidade de viver novamente uma vida comum entre os seus familiares, os amigos, as pessoas da sociedade. É por isso que Jesus rapidamente tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. É importante que eu e você possamos saber disso, que Deus não planejou sofrimento para mim e para você, que Deus não nos empurrou para a ladeira abaixo a fim de que nós nos machucássemos, que nós caíssemos, que nós ficássemos prostrados. Na maioria das vezes, todo o sofrimento que nós enfrentamos, todas as situações adversas pelas quais nós passamos, ou foram preparadas pelo inimigo de Deus, ou foram cavadas por nós mesmos, mas nunca por Jesus. O prazer de Jesus é estender a mão e nos devolver a vida, nos trazer para perto de Deus. O prazer de Jesus é nos levantar. Então, antes que o inimigo tente te convencer de que foi Deus que planejou o mal que está acontecendo na sua vida, lembre-se que Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele plantou um maravilhoso jardim no Éden e o colocou nele para cuidar. E quando esse homem, desobedecendo a Deus, perdeu a oportunidade de viver no paraíso, esse Deus preparou um plano de salvação e enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, que morreu numa cruz e derramou sangue inocente para que nós novamente pudéssemos ir para um paraíso. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é te arrancar do meio do sofrimento e te levar para um lugar de refrigério. O prazer de Deus é ver um sorriso nos seus lábios. E Deus está preparando vitória e conquista para que você possa saber que o que Ele quer é o melhor para seus filhos e filhas. O prazer de Deus é trazer cura, libertação e vida nova para todos nós. Creia nisso. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu peço que o Senhor alcance os corações aflitos, quebrantados, despedaçados, subjugados pelo pecado, enganados pelo teu inimigo, Senhor. Enganados pelo diabo, muitos estão agora sofrendo, gemendo, chorando, vivendo vidas completamente destruídas.
e precisam de um amparo, precisam de um socorro, precisam de um milagre urgente nas suas vidas. Por isso eu te peço, meu Deus, estenda a tua mão e toca agora. Toca em cada uma dessas pessoas que se acha sofrendo, humilhada, apartada dos seus, distante de Deus. Toca em cada vida que se encontra enferma, em cada um que se encontra impuro, impura, e restaura-lhes a vida, Senhor. A alegria, o ânimo, a esperança, a fé. Senhor, em nome de Jesus, opera milagres na vida destes que agora estão prostrados diante de Ti. Como aquele homem que se prostrou diante de Jesus, há muitas pessoas que se prostraram agora diante dessa palavra e estão clamando: Senhor, opera um milagre em mim. Eu lhe peço, meu Deus, estenda a tua mão e toca, que eles possam sentir agora esse toque, esse abraço do Espírito Santo, trazendo a eles conforto, esperança, renovo, ânimo, restauração, libertação. Senhor, toca em cada uma das pessoas que me ouve agora, e que elas possam sentir o teu amor, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam se sentir amadas, acolhidas, perdoadas, restauradas pelo poder do Espírito Santo. Deus poderoso, toca em cada uma dessas pessoas, restaura a alegria de viver, dá sonhos, visões, revelação, e mostra a elas um pouco mais do teu amor. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu te fazer um pedido, um apelo, na verdade. Compartilha o link dessa palavra com muitas pessoas. Há muitas pessoas que precisam agora ouvir essa palavra e você é o instrumento de Deus para propagar essa palavra. Dá o seu like, aperta o joinha aí, inscreva-se no canal e, por favor, deixa um comentário aqui. Que Deus te abençoe muito.